No final do ano passado, eu fui a uma reunião na escola da Alice, que é minha filha, de 3 anos. E essa reunião em particular me interessou bastante porque ela foi marcada para explicar aos pais de todas as turmas do berçário, pré-escola, etc., qual que é a proposta da escola para o ensino fundamental. Ainda falta um bom tempo, né, para Alice chegar ao que hoje é chamado de ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano. Eu aprendi isso na reunião, inclusive. Ou seja, crianças de 6 a 10 anos. Mas eu tinha todo o interesse nessa reunião, porque desde que eu virei pai, eu vivo uma verdadeira agonia nesse sentido, quando eu penso na educação da Alice. Eu não sei mais o que faz sentido ela estudar. Eu não sei se vale a pena eu prepará-la para uma faculdade. Eu não sei se as profissões que existem hoje ainda vão existir quando ela for adulta. E o pior, eu não sei nem onde, nem como conversar com ela sobre o que está vindo por aí. E aí tem uma grande diferença da sua geração para a minha e da minha para dela. Essa diferença chama tecnologia, inteligência artificial, crescimento exponencial das tecnologias que existem por aí, da computação. E eu acho que quando eu tinha 3 anos, não teve uma reunião na escola para explicar para os pais o que seria a proposta do ensino fundamental? Não precisava. Naquele momento, não que a escola não fosse adequada, mas não havia necessidade. Afinal de contas, a gente tinha uma certa noção do que é que significava e, por um outro lado, as mudanças não eram tão velozes. Isso significa, sendo você, por exemplo, o filho mais novo, né, que as experiências dos anteriores já tinham servido para que a gente tivesse uma certa noção das coisas. Mas a gente não pode esquecer, quando você coloca a tua agonia ou a tua angústia, como é que eu vou conversar com a filha, sobre o que eu vou falar, onde ela vai. A gente tem que fazer uma separação, você já me viu falar sobre isso, entre educação e escolarização. Se eu imaginar a educação como sendo a formação de um ser humano, dado que nós não nascemos prontos nem prontas, portanto, nós temos de ser formados. Não existe nenhum ser humano que nasça já pronto. E se eu tenho de ser formado, eu tenho de ser formado numa sociedade. Essa sociedade, ela me faz, né? Ela me organiza, ela me estrutura e eu reajo, né, ao meu modo, à medida que vou crescendo, né, dentro dos modos de vida. No entanto, há muitos lugares onde eu sou formado, na família, né, na igreja, no grupo de amigos, na mídia, né, no mundo digital, estrito senso, na escola. Portanto, a escola é um dos pedaços da educação. Aliás, nem é aquele em que as crianças ficam mais tempo expostas. Mesmo crianças que fiquem, digamos, um tempo integral, né, que fiquem 6 horas diariamente na escola, elas ficam 18 fora dela. O que significa que o impacto da escola é forte, mas ele não é exclusivo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não precisava sentar, né, para dizer assim, vamos à escola, que eles vão dizer, né, para nós como será. Desde agora, antes da entrada, né, na educação infantil, naquilo que você chamou de pré-escola, né, que se vá depois ter um determinado tipo de roteiro, né, no ensino fundamental. Era, digamos, uma sequência lógica, quase automatizada, ou, para concluir, não tinha surpresas tão grandes. Não tinha sobressaltos. Não tinha porque eu ia fazer uma escola parecida com a que você fez, né? E lá nessa reunião, outros pais também estavam com cara de preocupado, mas com questionamentos diferentes. A diretora, ela estava explicando como serão as dinâmicas, que não vai ter mais boletim por bimestre ou trimestre, que agora o foco são projetos, solução de problemas. Ela explicou pra gente que nós pais, eu e você também, estudamos na escola 2.0, né? No caso, eu da 2.0, você na 1.0, mas que tinha aquelas aulas de computação, né? Eu lembro que você até falava, quando você foi secretário, que a escola te levava, o diretor da escola te levava para ver a sala de computação, né? Com muito orgulho. Sala de informática. Sala de informática, exatamente. E só para dar uma entrada ao mundo digital. E que os nossos filhos,
Eles não vão estudar na 3.0 ou na 4.0, já vai ser na 5.0, que é um conceito que agrega os pilares de aprendizado colaborativo, protagonismo do aluno e uso da tecnologia e foco nos conhecimentos digitais, matemáticos e lógicos, além de ter um foco muito específico em aquilo que é chamado de soft skills em português. Pois é, aquelas habilidades que são assim um pouco mais refinadas, né? Aquelas que permitem que a pessoa ela não seja somente alguém que reproduz o que já está pronto, mas seja capaz também, né, de criar aquilo que ainda não está, né, à frente. No entanto, Pedro, tem uma coisa. A educação escolar que eu tive, ela foi muito menos assemelhada à que você teve e mais assemelhada à que os meus pais tiveram. Isso. E vou te dar um exemplo concreto. Meus pais tiveram uma escolarização, né, que era um ensino fundamental, como hoje nós chamamos, e que na época deles era dividido em duas partes, primário e ginásio, 4 anos de primário, 4 anos de ginásio. A educação infantil, a antiga pré-escola, ou como já foi chamada, né, parque infantil, jardim da infância, fosse lá o nome, ou prezinho, o nome que se tivesse, ela era muito restrita a um número muito reduzido de pessoas. Ela era quase uma sofisticação, diferentemente de creche, cuja ideia de creche quase sempre destinada às camadas populares que tinham que ter um lugar para deixar as crianças. Aliás, não por acaso, em alguns países da América Latina é chamado de guarderia, né, o que nós chamamos de creche, para deixar ali as crianças. Meus pais passaram, e eu também, e essa é uma diferença. Quando você pensa no ensino fundamental de 9 anos, quando eu era menino, o ensino obrigatório era de 4 anos. E, atenção, entre o 4º ano e o 5º, não era 5º, era ginásio, tinha um exame. Exame esse de admissão que tinha que ser feito como um pré-vestibular. O que derrubava dezenas e dezenas de pessoas, porque só conseguia transitar do 4º ano do primário para o 1º ano do ginásio quem tinha uma estrutura que a família ajudava ou que pudesse fazer, como eu fiz, cursinho de admissão. Com 10, 12 anos? Não, eu entrei no ensino hoje fundamental no antigo primário com 6 para 7 anos de idade. E essa prova já era já era com 12 anos de idade. Caramba. Por isso, aquilo que é a seletividade, a exclusão, a descrição, no sentido de descartar, ela já acontecia em larga escala ali. Por exemplo, eu, filho de professora com bancário, fiz curso de admissão, isto é, um cursinho, para eu poder fazer o exame e entrar no ginásio. 80% da turma que estava comigo, que não tinha recurso financeiro, não entrou no ginásio, ela ia ficando para trás. Caramba. E ela largava a escola. Quando se fez a proposta, em 1996, né, você já era uma pessoa bem crescida, já tinha seus 13 anos de idade. Né, quando se fez ali a proposta do ensino fundamental de 9 anos, e obrigatório, isso aumentou muito a democratização da escolarização. Porque quando o obrigatório eram só 4 anos e depois só 8, o fato de não ser obrigatório tem um reflexo que muita gente não pensa. Quando é obrigatório, o poder público tem de garantir que ele seja feito. Sendo obrigatório, a governante não pode eximir-se dessa tarefa. Há uma outra diferença. Quando eu estava fazendo o ginásio, o idioma que se aprendia na escola era o francês. Você já entrou numa lógica em que a escolaridade deveria ser em inglês. E hoje a conversa será em mandarim ou não. Né? Pode haver uma alteração disso, né, nos próximos anos, ou a gente tem uma mudança no mundo. Era meio óbvio quando eu estava no ginásio que se estudasse francês. O inglês não era um idioma, né, que entrava no nosso circuito. Eu só vinha estudar inglês e não francês na escola pública, na cidade de São Paulo, em 1968, em que não havia mais o francês e o idioma era o inglês. Por último, dentro disso, eram 6 dias de aula. As aulas eram de segunda a sábado. Quando eu cheguei em São Paulo, em que as aulas eram de segunda a sexta, não por conta do estado, que eu mudei do Paraná para o estado de São Paulo, mas porque houve uma alteração na legislação, parecia ser assim uma libertação, né, para nós, à medida em que era um dia a menos, né, de atividade. No entanto, isso trouxe uma questão para quem é da área de educação escolar, que era como organizar o conteúdo
em 5 dias, quando antes ele era colocado em 6. Então, quando você diz assim, é mais próximo, eu e você, não, nossas escolarizações foram bastante diferentes. A minha foi mais perto da dos meus pais. Mas tem uma evolução que é bem clara, né? Que na educação 1.0, o professor é considerado o detentor de saber e passa uma carga de conhecimento aos alunos. Na educação 2.0, tem a chegada dos computadores, da internet nas escolas, e os laboratórios de informática, como você falou, são criados ali para estimular esse contato, para dar um primeiro olhar aquilo que vai se tornar um papel central no mercado de trabalho e na vida das pessoas. Na 3.0, essa é uma escola que eu peguei, acho que só o finalzinho, no final dos anos 90, é o conceito do Big Data, que as pesquisas são vistas como uma forma de aprimorar a qualidade de ensino e do aprendizado. Ou seja, ensinar os alunos a usarem o Google, né? Na 4.0, aí que tem uma mudança muito importante que na nossa família a gente não tem um contato tão grande, não teve ninguém nesse ponto, dessa geração, que talvez são as pessoas que são os millennials hoje, pessoas com 20, né, com 18 anos mais ou menos agora em 2023, que é o aluno se torna protagonista, né, com a ajuda da tecnologia, ele pode criar, experimentar e assim ele toma decisões quanto ao próprio estudo. E agora a 5.0, que é essa que a Alice vai estudar em alguns anos. E aí, voltando àquela reunião lá, tudo muito bom, tudo muito bem. Conforme a diretora foi explicando essa história do 1.0, 2.0, até chegar no 5.0, tava lá eu com os pais e os pais com a cara de dúvida também, né? Alguns médicos, engenheiros, né? Uma escola particular. E aí veio a primeira pergunta de uma mãe assim mais cartesiana. Tá, mas a minha filha não vai saber fazer uma prova? Ué, mas e o vestibular? Tá, mas como que eu vou saber se ela tá aprendendo ou não? Então meu filho só vai aprender o que ele gosta, e física, e química, matemática, como que vai ser assim? Daí veio aquelas dúvidas, começou aquele barulho, e a diretora, eu percebi que ela era esperta, né? Ela já veio preparada para esse papo, e para defender esse modelo de ensino, ela veio cheia das referências. Ela falou de Harvard, Singularity, da Islândia, do que eles estão fazendo no Japão. Mas teve uma fala dela que deixou os pais calados, assim, nessa hora. Ela falou assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa diferente do que foi, porque nós estamos perdendo as nossas crianças. Nós estamos perdendo nossos jovens. E ela começou a falar das taxas de suicídio, como que isso tem aumentado, na depressão. E aí realmente todo mundo ficou bastante perturbado e entendeu que a gente tem que fazer algo diferente. Nesse sentido, quando você diz que está se falando sobre aprender mandarim nas escolas, quando eu vejo tecnologias de inteligência artificial como o ChatGPT, como Midjourney, OpenAI, lá, todas essas coisas que são derivadas da inteligência artificial, do machine learning, eu já fico pensando que talvez nem aprender língua seja eficiente mais, porque as traduções já vão vir num fone de ouvido. Como já vem, já vem. Eu nunca imaginei, né, que de 5 anos para cá, em alguma viagem minha, para algum lugar onde eu não tivesse facilidade com o idioma, que eu pudesse utilizar dentro do meu mobile, né, um aplicativo que fizesse a pergunta por mim. Isso. Eu falando em português e ele fazia a versão no idioma local, perguntando quais eram os pratos, onde ficava tal lugar. Né? E, portanto, aquilo que eu tinha certeza, e aí eu sou da área de educação escolar, né, na origem, aquilo que eu tinha certeza há 10 anos, eu, de maneira alguma, elas se sustentam do mesmo modo. Uma coisa que eu aprendi com um educador norte-americano, que eu não conheci, né, mas gostaria de ter conhecido, que foi John Dewey, né, é a noção central que ele trabalhava muito forte, que o grande segredo é aprender a aprender. Isso. O aprender a aprender. Quando a diretora fala, né, da necessidade de se trazer aquilo que é o mundo das crianças no dia a dia, para que elas não sejam deixadas de lado, que elas não fiquem mais do que isoladas, não fiquem perdidas. A noção de uma vida comunitária em vários lugares ela foi desintegrada. Né? Nós estamos vivendo em multidões, mas não necessariamente em comunidades.
Você teve experiência de, depois de um tempo de vida, viver, por exemplo, num local na cidade de São Paulo com aglomeração de prédios, onde se pode ter uma pequena cidade, uma polis, né, para usar o termo clássico grego, ou, né, o nome latino cidade, para uma pequena comunidade de vida, onde você encontra vizinhos, onde você tem feira, onde você pode brincar na praça. Um condomínio fechado, Um de alto padrão. Assim. Numa cidade grande. Sim. Essa experiência de uma vida comunitária, ela foi se perdendo em larga escala. E ao se perder, ela fez com que uma parcela das crianças e jovens não tivesse tantas conexões afetivas, exceto no território escolar. E esse território escolar, como ele é um território programado, deliberado para uma tarefa específica, que é aprendizado, ele fica muito desagradável. Ele fica muito anacrônico, fora do tempo. Por quê? Quando se tinha todo o mundo para brincar, todo o mundo para brincar, e a escola era o lugar de estudar, e só o intervalo ou o recreio era o momento do brincar, era tranquilo. Mas hoje, em larga escala, para a maior parte das crianças, o local de encontro com outras crianças que ela possa ficar mais próxima é o espaço escolar. E no momento que ela entra, né, para aquilo, ela imediatamente é deslocada para uma sala, onde ela vai ter que ficar quieta, onde ela não deve brincar, onde ela não deve se levantar, onde ela não deve se mexer. Isso colidiu, né, em grande movimento com uma energia que foi levando ao isolamento. E, por outro lado, claro, né, quando a gente vê o quanto que os projetos em relação àquilo que se deve fazer mais adiante, né, dentro da escolarização, eu fico imaginando como alguém da área que nós precisamos cautela para não fazer profecia. Será assim? Vai caminhar nessa direção? Porque as mudanças, elas são muito velozes, e elas o foram. Era mais fácil, né, ser alguém da área de educação escolar há 30 anos ou há 20 anos do que o é, né, neste momento. E especialmente porque hoje, né, em grande medida, nós temos uma alteração de rota, para usar uma linguagem da aviação, em que você tem que alternar para outro lugar de pouso, né, nas coisas com uma rapidez que não se imaginava. Né? Se demorou não sei quanto, 500 anos para a gente ir da educação 1.0 para 2.0, né? E 20 anos da gente ir da 2.0 para 5.0, que é essa que a gente está explicando. Mas o que ficou bem claro para mim na reunião ali é que talvez a nossa cabeça de ter sido escolarizado e criado nesse mundo da educação 2.0, em que a gente só consegue imaginar a escola assim, com um professor passando conteúdo e com prova e com avaliação, a gente não é capaz de entender, de nos colocar no papel da Alice, no papel da criança que vai entrar nessa escola. Então essa é a grande dificuldade, assim, eu acho. Vou contar uma história que eu coloquei até num livro um dia, que foi uma história que eu vi certa feita, uma expressão antiga, certa feita, né? E no Rio Grande do Sul, numa discussão em Porto Alegre de educadoras e educadores, essa história foi contada e eu recontei. A história, obviamente, é simulada, mas ela vale para entender. Um monge, no mundo medieval, no século X, ele entrou, naquele momento, em estado de catalepsia, isto é, de morte aparente e de sono profundo. Como ele estava numa cripta, certo? O corpo dele ficou preservado, o estado dele metabólico também ficou preservado e ele acordou, saiu. Né? Ele, imagine, 10 séculos depois, portanto, século XX, estou falando porque o texto é, né, do século XX, quando eu escrevi, ele saiu daquele estado de morte aparente. E ao acordar, ele estava numa cripta dentro da cidade de São Paulo. Claro que na época não existia a cidade de São Paulo, quando ele entrou, mas o corpo tinha sido trasladado por uma área central próximo ao mosteiro de São Bento. E ele voltando à vida, você imagina alguém que ficou 1000 anos em estado de dormência. Ele saiu de dentro do mosteiro, saiu da cripta, foi para o lado de fora e entrou em desespero por causa do ruído. O ruído à volta, pessoas caminhando, e ele vendo coisas de ferro, cheio de imagens de pessoas nuas, que eram as bancas de jornal, com a exposição, né, das revistas, né, de eróticas, e ele entrou numa escada dentro, de repente passou uma coisa com barulho imenso, que era o metrô, né, em que aquilo parecia que ia ameaçá-lo, um dragão feroz, e ele saiu correndo, e ele entrou em pânico, foi para lá e para cá, e aquele ruído de gente querendo ameaçá-lo. Uma hora ele viu uma porta entreaberta, ele entrou, respirou fundo e sentou com alegria. Era uma sala de aula.
Isto é, era absolutamente idêntica àquela que ele tinha no século X. Uma sala, um lugar para escrever à frente, que em alguns lugares chamam de lousa, né, ou de quadro, as carteiras todas colocadas em fileira, um tabladinho às vezes na frente para que o professor ali ficasse. A familiaridade durante 1000 anos não era só de um mobiliário, não era apenas que o design e a arquitetura ele eram idênticos, né? É porque aquilo era algo sem alteração. Esta lógica ela não se alterou tanto. Se você olha a Universidade de Harvard, referência, as salas grandes de aula para seminários, elas se assemelham, e hoje há outras pelo mundo, inclusive no Brasil, que reproduziram isso, que são anfiteatros, em que as pessoas ficam colocadas às suas mesas, lá embaixo, né, o docente ou a docente, e prestando atenção no que ele está falando. A diferença é o equipamento que você tem na mão. A diferença é a conexão que se dá. Mas quando se faz a menção às grandes universidades como Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, né, nós estamos pensando em salas de aula que não são tão diferentes. Isso significa que o que vai alterar é a mentalidade, mas não necessariamente a distribuição espacial. Acho que o monge, se ele entrasse hoje numa sala da Universidade de Harvard, para pegar o top do exemplo, ele não ia achar tão estranho, mas se alguém conectasse, se alguém dissesse a ele que o ensino não era para ser decorado, que ele não teria que participar de discussões que ele tinha que colocar na memória, né, o que eram as coisas, e que ele poderia interagir, que a coisa não era exclusivamente individual, talvez ele assustasse, mas com o mobiliário não. Então, não mais. Eu acho que eu discordo de você desse ponto. Não mais, porque é justamente sobre isso que a gente estava falando da educação 5.0. No ensino superior, em algumas salas, alguns seminários, sim, a Harvard se coloca, Stanford, as universidades ainda tem esse modelo do docente à frente da sala. Mas no ensino fundamental, e principalmente no processo seletivo, hoje essas universidades pedem cada vez menos conteúdo, cada vez menos uma formação conteudista. Uhum. E desde a base agora, o que é estimulado tanto na Islândia, no Japão e nas escolas mais avançadas que estudam mesmo esse modelo 5.0 é de um ensino menos conteudista, mais focado em interação, protagonismo, as chamadas capacidades que ajudam a construir pessoas conscientes, produtivas e capazes de tomar decisões como metodologia em qualquer situação. Não só como metodologia. Se você olhar as salas de aula da Islândia, do Japão, elas são iguais às salas de aula onde você passou. Não mais. Olhe. Não mais. O que muda é o contexto, a conexão digital, mas a lógica, por exemplo, de uma sala de aula colocada em círculo, ou sem carteiras, isso, ou alunos sentando junto, isso eu passei por isso também. Uhum. Portanto, não é uma coisa que seja nova como distribuição. O que eu estou chamando a atenção para isso não é para te contrapor, mas porque a organização do território da sala, proposta, inclusive, de sem parede nenhuma por Darcy Ribeiro. Quando ele propôs a criação dos centros integrados, né, nos anos 1980, eram escolas sem parede entre uma sala e outra para haver essa possibilidade. A noção de Summerhill, né, de você ter uma sociedade sem escolas, proposta também por vários outros, ela já trazia isso nos anos 1940. A tecnologia, o modo de aproximação, essa sim é diferente. Exatamente. E a questão do protagonismo ser focado na forma que o aluno vai aprender, em qual abordagem única ele vai dar para aquele conteúdo que está sendo passado. É isso que a gente, me parece, não consegue entender muito bem da educação 5.0.